Você não sobrevive no submundo fazendo piadas. Mas quando o líder da facção Monteiro contratou uma mulher calada, vestindo uma jaqueta jeans desbotada, para ser sua sombra pessoal, todo mundo riu. Acharam que ela era piada, um escudo humano de vidro feito para insultar seus tenentes excessivamente cautelosos. Eles pararam de rir na noite em que 10 assassinos armados entraram em uma sala privativa do Hotel Imperador e apenas ela saiu andando. Ela não era uma piada. Ela era a carrasca. Vicente Monteiro odiava as sextas-feiras. Sextas eram para a contabilidade, e a contabilidade em um império criminoso consistia basicamente em sentar numa sala sem janelas, respirar fumaça de charuto reciclada e ouvir homens de pescoço grosso mentirem sobre o porquê de seus envelopes estarem leves. Hoje estava sendo pior do que uma sexta-feira padrão. Hoje, ele também precisava substituir Sandro. Sandro havia sido a sombra pessoal de Vicente por 7 anos. Ele tinha 2,02 metros de altura. Era construído como uma parede de tijolos e completamente desprovido de pensamentos independentes. Era exatamente o que um chefe da máfia precisava em um guarda-costas. Infelizmente, Sandro havia saído do Lincoln blindado de Vicente na quarta-feira de manhã e recebido 100 gramas de chumbo de alta velocidade no peito. Vicente só tinha sobrevivido porque a carcaça massiva de Sandro prendeu a porta do carro, fechando-a enquanto ele caía. Agora, Vicente estava sentado no escritório dos fundos de um frigorífico de carnes nobres que usava como fachada, cultivando uma dor de cabeça que parecia uma tempestade localizada atrás de seu olho direito. Seu braço direito, uma úlcera ambulante chamado Cássio, estava desfilando substitutos pela pesada porta de aço. Próximo, Cássio latiu, passando a mão pela cabeça calva. A porta rangeu ao se abrir. Vicente não tirou os olhos do livro de registros em sua mesa. Ele esperou pelo baque pesado de botas de combate ou pelo cheiro avassalador de colônia barata que geralmente acompanhava aqueles brutamontes. Em vez disso, ouviu o rangido suave e quase imperceptível de solas de borracha gastas no concreto. Vicente ergueu os olhos. Parada na porta havia uma mulher. Ela tinha talvez 1,60 de altura, afogando-se em uma jaqueta de campanha militar larga que já vira décadas melhores. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e bagunçado. Ela não se portava com o peito estufado de um capanga de rua. Apenas ficou ali perfeitamente imóvel, as mãos descansando tranquilamente nos bolsos. Ela parecia cansada. Um cansaço profundo que arranhava os ossos e a alma. "O que é isso?" Vicente perguntou. Sua voz era um raspar baixo e grave na sala silenciosa. Cássio piscou olhando para sua prancheta, depois para a mulher. A agência enviou uma lista. Ela estava na sala de espera com os outros. Achei que fosse uma candidata à vaga de secretária que se perdeu. Não estou perdida, a mulher disse. Sua voz era plana, desprovida de qualquer inflexão. Não era defensiva, era apenas uma constatação de um fato. A placa lá fora dizia vagas para logística de segurança. Eu preciso de um emprego. Vicente recostou-se em sua cadeira de couro, o material gemendo em protesto. Ele a estudou, sem maquiagem. Olheiras escuras sob olhos de um estranho tom avelã lamacento. Ela olhou para ele, não como um temido chefe da maior facção da cidade, mas do jeito que alguém olha para um trem atrasado. Um inconveniente. Logística de segurança. Vicente repetiu, testando as palavras. Você sabe quem eu sou? Você é o cara com uma cadeira vazia no corredor com uma mancha de sangue no estofado, ela disse. O que significa que seu último funcionário não fez o trabalho dele. E agora você precisa de um novo. Cássio zombou, dando um passo à frente, o rosto corando em um vermelho opaco. Escuta aqui, docinho, isso não é um bico de segurança de shopping. Você derrapa em uma curva com a gente e acaba num aterro sanitário. Vai para casa. A mulher não olhou para Cássio, manteve os olhos em Vicente. Meu nome é Lara, eu não bebo, não durmo muito, não faço perguntas. E eu preciso do dinheiro. Vicente deveria ter dito a Cássio para jogá-la lá fora. A família Monteiro estava atualmente em uma guerra de território de queima-lenta com os irmãos Tavares. Carros-bomba estavam substituindo os apertos de mão. A paranoia era a moeda dos fracos.
Ele precisava de uma muralha de músculos, um dissuasor, um monstro para ficar atrás de sua cadeira e fazer as pessoas pensarem duas vezes antes de colocar a mão dentro do casaco. Mas, olhando para a fila interminável de gorilas idênticos e acéfalos esperando lá fora, um humor estranho e cínico o invadiu. Os Tavares esperavam que ele contratasse um mercenário. Seus próprios homens esperavam que ele contratasse um tanque. Ele estava farto das posturas encenadas. Estava farto dos movimentos de xadrez previsíveis daquela vida. Deu trabalho a ela, Vicente disse. Cássio congelou. Chefe, qual é? Você tá brincando. Os Tavares estão dando tiros em você em plena luz do dia. Ela pesa 45 quilos molhada. Dê a ela a arma do Sandro e os horários do Sandro, Vicente disse, levantando-se e pegando seu casaco. Ele passou por Lara, parando por uma fração de segundo para captar o cheiro de café velho e chuva na jaqueta dela. Você dirige, Lara? Eu dirijo, ela disse. Bom, meu carro está nos fundos. Tente não me deixar ser morto. Isso acaba com a minha semana. Vicente saiu, deixando Cássio de boca aberta encarando a mulher pequena de pé no centro do escritório do matadouro. Era uma piada, um dedo do meio para os Tavares, e um teste de sua própria intocabilidade. Deixe-os vê-lo andar por aí com uma mulher frágil. Deixe-os se perguntar se ele tinha enlouquecido de vez ou se era apenas extremamente confiante. Ele não esperava que ela durasse uma semana. 4 semanas depois, a piada estava perdendo a graça, principalmente porque Lara se recusava a agir como uma. Ela não tentava se provar. Ela não comprou um terno. Trocou a jaqueta militar por um casaco marinheiro preto simples, e essa foi a extensão de sua assimilação na família Monteiro. Ela era simplesmente um fantasma que assombrava a periferia de Vicente. Quando eles andavam no banco de trás do carro, ela não falava a menos que falassem com ela. Quando Vicente realizava reuniões em cabines de restaurantes mal iluminados, lidando com extorsão, suborno e ocasionalmente sangue, ela ficava no canto. Não estremecia quando as vozes se exaltavam. Não desviava o olhar quando Vicente casualmente quebrava o nariz de um homem com um pesado cinzeiro de vidro por causa de uma dívida de jogo. Vicente a observava, enquanto ela o observava. A maioria das pessoas, até mesmo criminosos endurecidos, tinha um tique quando a violência eclodia, uma microexpressão de nojo, um espasmo de medo, um aperto na mandíbula. Lara não tinha nada. Ela assistia um homem sangrar em um tapete persa com o mesmo desinteresse desapegado de alguém assistindo tinta secar. Era perturbador. Você não gosta de sangue, Lara? Vicente perguntou a ela uma noite. Eles estavam sentados na área VIP de uma boate que Vicente era dono. O baixo retumbava através das tábuas do chão, fazendo vibrar os copos de cristal na mesa. Ela estava de pé ao lado da cabine, escaneando a multidão. Não olhou para baixo para encará-lo. Não tenho opinião sobre isso. É apenas encanamento. Encanamento? Vicente refletiu, rolando um copo pesado de uísque entre as palmas das mãos. Sabe, o Cássio faz apostas sobre quando você vai pedir demissão. Ele acha que na primeira vez que você vir um tiroteio de verdade, vai desmaiar. Cássio respira exclusivamente pela boca, Lara respondeu de forma equilibrada. Eu não confiaria nas deduções cognitivas dele. Vicente soltou uma risada curta, que mais parecia um latido. Era a primeira vez que ele ria em meses. A risada foi interrompida pelo som de vidro se quebrando. Do outro lado da área VIP, um jogo de pôquer de altas apostas tinha azedado. Um dos cobradores de nível médio de Vicente, um moleque nervoso chamado Tiago, estava gritando com um associado rival. A música na boate estava alta. Mas a mudança súbita e aguda na atmosfera do ambiente cortou o ruído, a estática de uma violência iminente. Vicente não se moveu, ele apenas assistiu. Esta era a boate dele. Seus homens deveriam lidar com aquilo. Tiago, chapado com algo sintético e barato, chutou sua cadeira para trás. Ele levou a mão por dentro de sua jaqueta sob medida. Aconteceu no intervalo de um suspiro. Cássio, que estava de pé perto do bar, deixou cair sua bebida e tentou desajeitadamente pegar sua arma, movendo-se como se estivesse debaixo d'água. Vicente se preparou para o estalo ensurdecedor de um tiro. Mas Lara já havia sumido do seu lado. Ela não correu, ela fluiu.
Ela deslizou pelos corpos em pânico e dispersos dos clientes da boate com uma eficiência assustadora. No momento em que Tiago tirou seu revólver de cano curto do coldre, Lara já estava parada ligeiramente atrás do ombro direito dele. Ela não gritou um aviso, não sacou a própria arma, ela simplesmente esticou o braço, agarrou o pulso de Tiago com a mão esquerda e cravou a base da palma da mão direita violentamente na dobra do cotovelo dele. Houve um estalo seco e nauseante que foi audível até sobre o som grave e pesado da música. Tiago não teve sequer tempo de gritar antes que a mão de Lara a nuca dele. Ela bateu o rosto dele para baixo, diretamente na pesada mesa de pôquer de carvalho. O impacto soou como um melão caindo no chão. A arma caiu ruidosamente. Tiago tombou de lado, inconsciente antes de atingir o carpete. Toda a sessão VIP ficou em silêncio mortal. A música ainda batia no andar de baixo, mas lá em cima o ar foi inteiramente sugado da sala. Lara curvou-se calmamente, pegou o revólver caído pelo guarda-mato e o colocou sobre a mesa de pôquer. Ela não olhou para os homens a encarando com olhos arregalados de terror. Não olhou para Cássio, que continuava congelado com a arma puxada pela metade. Ela caminhou de volta para a cabine de Vicente, tomou sua posição junto ao pilar e cruzou os braços. Sua respiração não havia se alterado. Seu cabelo não estava fora do lugar. Vicente olhou para ela. Olhou para o homem inconsciente e sangrando no chão, depois de volta para a mulher no casaco marinheiro barato. Ele ia atirar no croupier, Lara disse baixinho, respondendo à pergunta que Vicente não havia feito. Péssima disciplina de gatilho, palmas suadas. Vicente lentamente pegou seu uísque e deu um gole longo e ardente. Ele percebeu com uma súbita clareza gélida no fundo do estômago que não tinha contratado uma piada. Ele não tinha contratado um guarda-costas. Ele acidentalmente tinha comprado uma arma de destruição em massa. E ele não tinha a menor ideia de onde ela vira. O convite era uma armadilha. Vicente sabia. Cássio sabia. Até o manobrista lá fora provavelmente sabia. Os irmãos Tavares tinham convocado uma reunião. Terreno neutro. A cobertura do Hotel Imperador. Um monumento imponente de vidro e aço no distrito financeiro. A premissa era a paz. A realidade era um pelotão de fuzilamento. A gente não vai. Cássio havia argumentado uma hora antes, andando de um lado para o outro no escritório de Vicente. É uma caixa de extermínio. Chefe, só um elevador sobe, sem escadas de incêndio que não tenham alarmes. Se entrarmos lá, somos peixes num barril. Se não formos, parecemos fracos, Vicente respondeu, ajustando um colete de Kevlar por baixo da camisa social feita sob medida. Era pesado, desconfortável e aprisionava o calor do corpo. Mas já tinha salvado sua vida 2 vezes antes. A fraqueza gera ambição, Cássio. Você sabe disso. Nós vamos. Levamos 5 homens. Mantemos a formação fechada. Vai levar ela? Cássio apontou o polegar em direção ao corredor onde Lara esperava. Ela é minha sombra, disse Vicente. Ela vai aonde eu for. Agora, parados no elevador de alta velocidade, subindo rapidamente rumo ao 54º andar, o silêncio era sufocante. Vicente estava no centro, Cássio à sua direita. 3 de seus melhores atiradores, homens quietos e de ombros largos, estavam atrás deles. Lara ficava junto aos painéis da porta, encarando inexpressivamente os números dos andares mudando. O elevador tocou. Andar 54. As portas deslizaram abertas. Não havia comitê de recepção. Havia apenas um longo corredor opulento forrado de madeira escura e um carpete espesso que abafava o som. No fundo, portas duplas de mogno estavam ligeiramente entreabertas, levando a cobertura. Chequem os cantos, Cássio sibilou, sacando a arma. Os 3 atiradores se espalharam, movendo-se pelo corredor com precisão ensaiada. Vicente caminhou lentamente, a mão repousando na coronha da Nine mm presa no cós da calça. O ar cheirava errado. Cheirava a limpador de carpete industrial, tentando mascarar o cheiro de fumaça de cigarro envelhecida e mais alguma coisa. Algo metálico. Lara andava um pouco à frente de Vicente, os olhos vasculhando as saídas de ar no teto, as luminárias, a fresta sob as portas duplas. Eles chegaram à entrada. Cássio empurrou a porta direita com o cano da arma. A sala era enorme, banhada pelo brilho alaranjado das luzes da cidade
que sangravam pelas janelas do chão ao teto. Uma longa mesa de jantar de vidro ficava no centro. Sentado à cabeceira da mesa estava Paulo Tavares. Ele estava morto. A cabeça dele repousava sobre uma poça de sangue secando no vidro. A oferta de paz não era uma armadilha para Vicente armada pelos Tavares. Era uma armadilha para ambos armada por outra pessoa. Chefe. Cássio começou, dando um passo para trás. Fipe. O som era minúsculo. Um tiro silenciado. O capanga parado à esquerda de Vicente dobrou-se ao meio. Um buraco perfeito surgiu em sua garganta. Ele caiu, forte. O sangue espirrou pelo papel de parede caro. Emboscada. Cássio rugiu, disparando cegamente contra as sombras no fundo da sala. O caos eclodiu. Mais fogo silenciado choveu do mezanino com vista para a sala de jantar. Vidro estilhaçou. Os dois atiradores sobreviventes dos Monteiro ficaram encurralados atrás de um pesado sofá de couro, revidando com rajadas ensurdecedoras e não silenciadas que rasgavam a parede de drywall. Vicente sacou a arma, mergulhando atrás de um pilar de mármore bem no momento em que uma linha de balas perfurava o reboco onde sua cabeça estava um segundo antes. Ele checou o carregador, o coração martelando contra as costelas. Estava encurralado. Cássio estava gritando, sangrando por causa de um tiro de raspão no braço, escondido atrás de um aparador virado. Havia pelo menos 10 atiradores, posição elevada, fogo cruzado. Estavam mortos. Tudo tinha acabado. Então Vicente viu Lara. Ela não havia se abrigado com eles. Quando o primeiro tiro ecoou, ela se moveu lateralmente, desaparecendo nas sombras profundas perto da entrada da cozinha. Vicente arriscou dar uma espiada ao redor do pilar. 2 homens fortemente armados, vestidos com trajes táticos pretos, avançavam pelo flanco esquerdo, movendo-se para flanquear a posição de Cássio. Antes que Vicente pudesse mirar, uma sombra se soltou da parede atrás dos homens que avançavam. Lara não atirou. Ela se moveu silenciosamente, diminuindo a distância com uma velocidade assustadora. Pegou um pesado atiçador de lareira de ferro fundido da lareira enquanto passava. Ela o balançou uma vez. Ele conectou-se com a parte de trás do joelho do primeiro homem. A articulação cedeu com um triturar asqueroso. Quando o homem caiu, Lara não parou. Ela usou o momento do balanço para cravar a pesada ponta de ferro diretamente para cima, sob a borda do capacete tático dele em sua mandíbula. Ele caiu como uma pedra. O segundo homem se virou, levantando o fuzil. Lara já estava dentro da guarda dele. Ela agarrou o cano quente do fuzil, redirecionando-o para cima, enquanto ele disparava uma rajada no teto. Num único movimento fluido, ela enfiou o joelho na virilha dele, pisando pesadamente no peito do pé para imobilizá-lo. Quando ele se curvou para frente, ela pegou o pesado atiçador de ferro e o bateu contra a têmpora dele. 2 a menos, 5 segundos. Ela largou o atiçador e pegou o fuzil caído do chão. Não o verificou. Apenas saltou por cima do balcão da cozinha enquanto os atiradores restantes no mezanino percebiam o que estava acontecendo e redirecionavam seus tiros para ela. O balcão de mármore foi destroçado sob uma chuva de balas, preenchendo o ar com uma nuvem espessa e sufocante de pó branco. Fogo de cobertura! Vicente gritou, saindo do esconderijo e disparando 3 tiros contra o mezanino. Cássio e os atiradores sobreviventes acompanharam, forçando os franco-atiradores a se abaixarem. Era toda a janela que Lara precisava. Ela pulou o balcão, movendo-se através do pó cegante de mármore como uma aparição. Ela não correu descontroladamente. Cada passo era calculado. Ela alcançou a base da escada espiral que levava ao mezanino. Um atirador se inclinou sobre o corrimão, tentando conseguir um ângulo contra ela. Lara não encostou o fuzil no ombro. Ela disparou da cintura, em uma rajada fechada e controlada de 3 tiros. O homem foi jogado para trás de forma brusca, atravessando o guarda-corpo de vidro e caindo de 8 metros de altura até o chão da sala de jantar, quebrando o pescoço no impacto. 3 a menos. Vicente observava, absolutamente paralisado pela brutalidade eficiente de tudo aquilo. Ele tinha visto violência a vida toda. Ele havia ordenado. Ele havia cometido. Mas isso era diferente. Isso não era raiva. Isso não era uma guerra de gangues. Isso era uma exterminadora eliminando uma infestação de pragas. Lara subiu as escadas de 2 em 2 degraus,
Tiros explodiram no mezanino. Um homem gritou, depois um baque surdo. O silêncio desceu sobre a cobertura, denso e pesado, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Cássio e o lamento distante de sirenes de polícia lá embaixo na rua. Vicente levantou-se lentamente, mantendo a arma erguida. O pó de mármore estava baixando. O cheiro de cobre e cordite era avassalador. Lara, Vicente chamou, a voz soando vazia no cômodo imenso. Um momento depois ela apareceu no topo das escadas. Estava coberta de pó branco. Havia um respingo de sangue vermelho vivo atravessando sua bochecha pálida, embora claramente não fosse dela. Ela segurava uma faca de combate tática em uma mão e uma pistola roubada na outra. Ela desceu as escadas, pisando por cima do vidro quebrado e dos corpos, sem sequer olhar para eles. Chegou à base, caminhou até Vicente e parou. Ela verificou seu relógio de pulso de plástico barato, limpando uma mancha de sangue do mostrador com o polegar. O tempo de resposta da polícia neste distrito é de aproximadamente 9 minutos. Ela disse, a respiração apenas ligeiramente acelerada. Temos 4 restantes. Sugiro que peguemos o elevador de serviço. Sente apenas encarou. Encarou o sangue no rosto dela. Encarou a montanha de homens mortos e fortemente armados que os rodeava. Quem diabos é você? Vicente sussurrou. Lara olhou para ele naqueles olhos avelã lamacentos desprovidos de qualquer calor, qualquer medo, qualquer humanidade. Sou sua coordenadora de logística, ela disse. Deveríamos ir. O elevador de serviço cheirava água sanitária industrial e graxa velha. Ele rangeu descendo por 54 andares com um gemido mecânico agonizante. Lá dentro, ninguém falou. Cássio estava apoiado pesadamente contra a parede de aço. Um chumaço de guardanapos de coquetel pressionado contra o sulco sangrento em seu bíceps. O atirador sobrevivente, um garoto chamado Vitor, estava tendo ânsias de vômito silenciosas no canto, a arma pendurada frouxamente por 2 dedos. Vicente via o indicador de andares diminuindo. Sentiu a adrenalina sendo drenada de seu sistema, deixando para trás uma exaustão oca e fria. Olhou para Lara. Ela estava metodicamente ejetando o carregador da pistola roubada, verificando as munições restantes e o encaixando com força no lugar. Limpou o sangue da bochecha com as costas da manga. Ele se borrou em um rastro cor de ferrugem pelo tecido escuro. Ela não parecia uma salvadora. Parecia um mecânico terminando um turno de trabalho. Quem armou isso? Vicente perguntou. Sua voz estava áspera. Lara guardou a arma no bolso do casaco. Os homens lá em cima usavam FN-57s com silenciador, munição que perfura coletes, miras de alto padrão e sem emblemas de identificação. Mas as botas de todos tinham cadarços com amarração reta uniforme, militares ou de empresas militares privadas. Aquilo não foi um assassinato da máfia, foi uma liquidação corporativa. Cássio bufou, fazendo uma careta de dor ao mudar de posição. Corporativa? Do que você tá falando, sua louca? Os Tavares armaram pra gente. Era uma jogada suicida. Paulo Tavares estava morto antes de a gente pisar na sala. Lara disse, virando seu olhar inexpressivo para Cássio. A coagulação do sangue sugere que ele havia sido baleado há pelo menos 26 minutos. Eles usaram ele como isca. Eles usaram vocês como isca. Alguém está limpando o tabuleiro. O elevador solavancou até parar na doca de carga subterrânea. As portas se separaram. O ar denso e úmido da garagem subterrânea bateu neles. Meu carro está estacionado 4 quarteirões a leste, Lara disse, saindo para a luz fluorescente fraca. O Lincoln lá na frente provavelmente está cheio de explosivos de alta potência, ou no mínimo sendo observado por uma equipe de snipers. Nós vamos a pé. Eu não vou a pé a lugar nenhum com você. Cássio cuspiu, levantando o braço bom. Sua mão tremia. Ele apontou um dedo para Lara. Chefe, olha para ela. Olha o que ela acabou de fazer. Você acha que uma agência de temporários mandou ela? Ela é uma espiã. Foi ela quem deixou eles entrarem. Vicente olhou para Cássio, depois para Lara. Cássio estava apavorado. Um rato encurralado na parede. Lara estava perfeitamente imóvel, observando Cássio do mesmo jeito que um predador observa um animal ferido decidir para qual lado mancar. Se eu quisesse você morto, Cássio.
Lara disse, a voz caindo uma oitava. Eu não teria usado uma equipe tática. Eu teria deixado você sangrar até morrer no corredor lá em cima. Abaixe a mão antes que eu quebre seu outro braço. Cássio estremeceu instintivamente, puxando o braço de volta. Chega, Vicente estalou. Ele se colocou entre os dois, sentindo o peso esmagador da noite pressionando seus ombros. Ele era um rei sem castelo, parado numa doca de carga suja. Nós pegamos o nosso carro. Vamos para o pátio. O pátio era um depósito de apreensão de veículos abandonado na periferia industrial da cidade. Era uma relíquia da época do pai de Vicente, cercada por arame farpado e guardada por 3 Rottweilers muito grandes e muito famintos. Dentro do escritório de aço corrugado e enferrujado, havia um catre, um cofre e um celular descartável. A viagem de carro foi agonizante. Lara dirigiu um Honda Civic caindo aos pedaços que cheirava levemente a agulhas de pinheiro e terra úmida. Ela dirigiu exatamente no limite de velocidade. Checava os espelhos a cada 4 segundos. Vicente sentou no banco do passageiro, observando as luzes da cidade borrando enquanto passavam. Seu império de repente parecia muito frágil. Homens de ternos sob medida discutindo sobre contratos de lixo e taxas sindicais não eram páreos para fantasmas em trajes táticos descendo por clarabóias. Quando chegaram ao pátio, estava chovendo a cântaros. Os cães reconheceram Vicente e ficaram quietos em seus canis. Cássio e Vitor foram para a sala dos fundos fazerem curativos. Vicente ficou no escritório principal, pegando uma garrafa de uísque barato em um armário de arquivos. Ele serviu 2 copos. Deslizou um pela mesa de metal arranhada em direção a Lara. Ela estava parada junto à janela, espiando por uma fresta das persianas para a rua alagada do lado de fora. Nem olhou para o copo. Eu não bebo, ela disse. Pega mesmo assim, disse Vicente. Ele virou o dele de um só gole. Queimou, descendo como um lembrete áspero de que ele ainda estava vivo. Você matou 5 homens hoje à noite. 6, se você contar o cara que jogou da sacada. 6, ela confirmou silenciosamente. Onde você aprendeu a se mover daquele jeito? Ela se virou. A luz crua e piscante da única lâmpada no teto projetava sombras profundas sob seus olhos. Eu fui ensinada, ela disse. Por quem? Pessoas que não estão mais respirando. Era uma porta fechada, um cofre. Vicente poderia insistir. Poderia exigir respostas como chefe dela, mas sabia, olhando para ela, que a autoridade não significava nada ali. A hierarquia do submundo era uma ficção que ela simplesmente escolhia ignorar. Eles vão vir atrás de mim, Vicente disse, inclinando-se para a frente na mesa. Seja lá quem forem, tiraram Paulo Tavares. Tentaram me tirar de cena. Eles querem a cidade. Eu preciso saber se você vai desaparecer na chuva ou se estou te pagando o suficiente para você ficar entre eles e eu. Lara olhou para ele. Pela primeira vez, Vicente viu um lampejo de algo humano por trás do avelã lamacento de seus olhos. Não era pena. Era reconhecimento. Seu dinheiro não vale nada agora, Vicente, ela disse. Ela usou o primeiro nome dele. Isso mandou um solavanco estranho pelo peito dele. Mas eu não fujo e não deixo um trabalho inacabado. Vá dormir um pouco. Amanhã a gente caça. Dormir era um luxo que Vicente não podia bancar. Ele ficou deitado no catre acidentado na sala dos fundos por 4 horas, ouvindo a chuva martelar contra o teto de zinco. Toda vez que fechava os olhos, via o atirador dobrando-se ao meio. Via o pó branco de mármore. Via Lara movendo-se através da névoa como um superpredador no mato alto. Às 4 da manhã, ele desistiu. Balançou as pernas para fora da cama, as costelas doendo pelos hematomas causados sob o colete de Kevlar, e voltou para o escritório principal. Lara estava sentada na mesma cadeira de rodinhas que ocupava horas atrás. Ela não havia tirado o casaco. Sentava-se perfeitamente reta, uma Glock 19 desmontada espalhada em um pano sujo sobre a mesa. Ela estava limpando o cano com um cotonete solvente, o cheiro do óleo cortando o mofo úmido do lugar. Você não dorme também, Vicente notou, encostando-se no batente da porta. O sono é uma vulnerabilidade, ela murmurou, inspecionando cuidadosamente o percussor da arma. Prefiro descansar em ciclos curtos. 20 minutos é o suficiente. Vicente caminhou e puxou uma cadeira dobrável sentando-se de frente para ela.
Ele observou as mãos dela. Eram pequenas, mas cobertas por um mapa de cicatrizes finas e pálidas, marcas de queimadura nos nós dos dedos, uma linha branca e irregular subindo pelo pulso esquerdo, desaparecendo sob o punho de seu suéter. Eram as mãos de alguém que havia sido quebrada e remendada com costura bruta. Você está sangrando, ela disse de repente, sem tirar os olhos da arma. Vicente franziu a testa, tocando no próprio pescoço. Seus dedos saíram pegajosos. Um estilhaço de mármore do balcão da cozinha no Imperador devia tê-lo acertado. Um fio fino de sangue havia secado em seu colarinho. Antes que ele pudesse reagir, Lara pousou o percussor. Ela meteu a mão em uma pequena bolsa de lona a seus pés e tirou um kit básico de primeiros socorros. Ela se levantou, deu a volta na mesa e parou na frente dele. Fique quieto, ela ordenou. Vicente congelou. A proximidade dela era desconcertante. Ela cheirava pólvora, chuva e algo inerentemente limpo como aço frio. Ela rasgou um sachê de compressa com álcool. Isso vai arder, ela disse. Ela pressionou a compressa no pescoço dele. Queimou como fogo. Vicente trincou os dentes, recusando-se a estremecer. Lara estava tão perto que ele podia ver a leve irregularidade da respiração dela. Podia ver uma minúscula cicatriz em forma de meia-lua logo abaixo da clavícula esquerda dela, visível onde a gola da camisa caía. Ela não era uma máquina. A percepção atingiu com um peso estranho e pesado. Ela estava estancando os próprios fantasmas, escondendo-os atrás de um muro de apatia absoluta. Por que você aceitou esse trabalho, Lara? Distância entre eles desaparecendo em centímetros. Distância entre eles desaparecendo em si mesma, disse. A mão dela fez uma pausa no pescoço dele. Por uma fração de segundo, os olhos dela encontraram os dele. Estavam perto. Perto demais. O cínico chefe da máfia e assassina assombrada existindo no vácuo de um mundo arruinado. Porque ficar sentada num quarto silencioso é muito barulhento, ela disse, com a voz que mal passava de um sussurro. Eu preciso do barulho, eu preciso da estática. O seu mundo é muito barulhento. Ela grudou um curativo tipo borboleta sobre o corte. Os dedos dela demoraram um batimento cardíaco em sua pele. Não foi uma carícia, foi uma avaliação tática do pulso dele. Mas ardeu mais do que o álcool. Ela recuou abruptamente, a parede mental se erguendo com força de volta ao lugar. Temos um problema, ela disse, virando as costas para a mesa e remontando rapidamente a Glock. Além do exército particular tentando me matar? Sim, Cássio. A mandíbula de Vicente ficou tensa. Cássio é um idiota, mas esteve com a minha família por 26 anos. Ele é leal. A lealdade é uma métrica variável, disse Lara, encaixando o carregador na empunhadura com um estalo afiado. Eu chequei o registro de chamadas do celular descartável enquanto você fingia estar dormindo. Cássio fez 2 ligações do banheiro a 1 hora. Os números eram criptografados. Eles foram roteados através de um servidor estrangeiro. Vicente sentiu uma pedra fria despencar em seu estômago. Ele está ligando para um médico. O braço dele está infeccionado. Ele estava sussurrando, Vicente, e trancou a porta. Lara olhou para ele. A equipe tática no Imperador sabia o nosso exato momento de entrada. Eles sabiam o andar. Sabiam que Paulo Tavares estaria vulnerável. Alguém passou o itinerário para eles. Só você, eu e o Cássio sabíamos que iríamos hoje à noite. Vicente ficou encarando o metal enferrujado da mesa. Cássio, o homem que havia ensinado ele a atirar. O homem que havia carregado o caixão de seu pai. Se você estiver errada, Vicente começou. Eu nunca erro em geometria de sobrevivência, Lara cortou. Ele está com medo. Os novos jogadores apavoraram ele. Ele vendeu você para comprar uma cadeira na mesa deles. Um silêncio denso encheu a sala. Vicente sabia que ela estava certa. A matemática fechava. A hesitação na voz de Cássio ontem. A insistência de que ir ao Imperador era uma armadilha, mas ao mesmo tempo empurrando Vicente a entrar nela, criando uma negação plausível. Onde ele está? Vicente perguntou, com a voz morta. Ele levou o Vitor lá para fora, no perímetro, há 13 minutos. Disse que queria ver os cachorros. Vicente se levantou, puxou a Nine milímetros da cintura e colocou uma bala na agulha. O barulho metálico do ferrolho ecoou no escritório silencioso. Eu cuido disso, disse Vicente. Não.
Lara entrou na frente dele, bloqueando a porta. Ele espera que você seja emocional. Ele espera que você hesite. Eu não. Vicente olhou de cima para ela. Ela era menor que ele, mas parecia uma parede de concreto. Ele é minha bagunça, minha família. Você está me pagando para te manter vivo, ela disse baixinho. Deixa eu fazer meu trabalho, Vicente. A chuva havia parado, deixando um nevoeiro denso e persistente sobre o pátio de apreensão. As carcaças enferrujadas dos carros esmagados erguiam-se como lápides na pálida luz do amanhecer. Vicente saiu do escritório, as botas estalando suavemente no cascalho molhado. Lara era uma sombra ao lado dele, deslizando perfeitamente pelos pontos cegos dos holofotes. Eles encontraram Cássio perto da cerca de arame aos fundos do pátio. Os cães caminhavam nervosos em seus canis, choramingando de maneira gutural. Vitor não estava à vista em lugar nenhum. Cássio andava de um lado para o outro, um celular descartável pressionado no ouvido. Seu braço machucado pendia flácido ao seu lado. Eu falei que eles sobreviveram. Cássio sibilava para o telefone, sua voz carregada pelo ar úmido. A garota é uma anomalia. Vocês disseram que a equipe daria conta dela. Agora eu tô preso aqui fora com ele. E ela vigia cada passo que eu dou. Vocês precisam mandar os limpadores agora para o pátio. Vicente saiu de trás de uma pilha de contêineres enferrujados. Você não precisa gritar, Cássio, Vicente disse. Cássio virou bruscamente, derrubando o celular. Caiu espirrando água numa poça de lama. Seus olhos se arregalaram, saltando de Vicente para a escuridão ao redor. Ele viu lá das sombras, com a arma sacada apontada diretamente para o peito dele. Chefe! Cássio gaguejou, erguendo as mãos, o rosto pálido. Chefe, espera! Não é o que parece. Eu estava tentando ganhar tempo pra gente. Negociar. Onde está o Vitor? Vicente perguntou. O vazio na própria voz o assustou. Cássio engoliu em seco, com dificuldade. Ele entrou em pânico. Ele correu. Eu juro por Deus, Vicente, eu estava tentando salvar a família. Quem são eles? Vicente perguntou, ignorando a mentira. Um sindicato europeu. Um cara chamado Xavier que comanda as operações nacionais aqui. Cássio disparou, suando apesar do frio. Eles têm dinheiro infinito, Vicente. Mercenários, políticos. Eles me disseram que iam acabar com você e com os Tavares de qualquer jeito. Eu só queria ter certeza de que alguém do nosso lado sobreviveria para reconstruir. Você me vendeu como sucata, disse Vicente. Eles estão vindo, Vicente, agora mesmo. Eles rastrearam o celular. Cássio gritou, o pânico finalmente o destroçando. Ele se jogou para a própria arma, puxando-a desajeitadamente do coldre com a mão boa. Ele nunca tirou totalmente do couro. 2 tiros silenciados tossiram no nevoeiro. Fip, fip, os joelhos de Cássio cederam. Ele olhou para baixo, para os 2 buracos escuros florescendo em seu peito. Olhou para Vicente, abrindo e fechando a boca silenciosamente antes de desabar para a frente na lama. Vicente não piscou. Ele olhou para Lara. A arma dela ainda estava levantada. Ela não tinha vacilado. Você não deixou ele puxar, Vicente disse em voz baixa. Eu não acredito em lutas justas, Lara respondeu, baixando a arma. Temos menos de 4 minutos antes que os limpadores do Xavier cheguem. Os cachorros estão quietos. Isso significa que já estão mortos. Snipers no perímetro. Como se fosse uma deixa, um tiro de alto calibre atingiu o container de transporte a poucos centímetros da cabeça de Vicente, cobrindo-o com uma chuva de ferrugem e faíscas. O estrondo da arma ecoou um segundo depois. Mova-se! Lara agarrou o ombro dele, puxando-o com força para a direita. Eles correram e se esconderam atrás de um ônibus escolar amassado. O pátio entrou em erupção. Holofotes se estilhaçaram, mergulhando o local na escuridão. O pipocar metralhado de submetralhadoras com silenciador rasgou o nevoeiro, mastigando os carros de metal ao redor deles. Quantos? Vicente gritou acima do barulho. Pelo menos 10. 3 snipers na cobertura. Lara calculou, a voz assustadoramente calma enquanto avaliava os ângulos. Não podemos vencer eles na bala. Temos que cegá-los. Como? Lara olhou para as fileiras de carros amassados. Gasolina! O solo aqui está encharcado disso por causa de anos de tanques vazando. Só precisamos de uma faísca. Ela não esperou pela aprovação dele.
Saiu da cobertura, disparando agachada pelo corredor aberto. Balas levantavam lama bem nos seus calcanhares. Ela mergulhou atrás de um guincho enferrujado. Vicente forneceu fogo de cobertura, atirando cegamente nos clarões das armas no nevoeiro. Sentiu um arranhão ardente no ombro, mas o ignorou. Ele não era mais um chefe sentado atrás de uma mesa. Ele era um soldado na sujeira. Lara estava debaixo do guincho. Ela tirou um sinalizador luminoso do bolso fundo do casaco, algo que aparentemente havia saqueado do esconderijo. Ela o partiu, a luz vermelha e crua projetando sombras demoníacas em seu rosto. Jogou não contra os homens, mas sim numa depressão no chão perto de uma pilha de barris de óleo velhos. O próprio chão pegou fogo. Anos de combustível e graxa acumulados entraram em ignição numa gigantesca e envolvente bola de fogo. A onda de choque derrubou Vicente no chão. As chamas saltaram a 12 metros de altura, transformando o nevoeiro em uma parede ofuscante e laranja de calor e fumaça. As miras térmicas dos snipers ficaram instantaneamente inúteis. Os limpadores no pátio foram pegos no inferno, gritando enquanto as chamas cortavam o avanço deles. Nisso, Lara surgiu do meio da fumaça, agarrando o braço dele. Ela estava coberta de fuligem, os olhos refletindo o fogo. Eles correram. Não olharam para trás. Escalaram a cerca de arame nos fundos do pátio, rasgando as roupas no arame farpado e se jogaram na vala profunda de drenagem do outro lado. Engatinharam pela lama, movendo-se às cegas no escuro, o rugido do fogo diminuindo atrás deles. Quando finalmente desabaram sob o arco de concreto de um viaduto, completamente fora do radar e a quilômetros do pátio, o sol mal estava começando a rachar o horizonte. Vicente ficou deitado no concreto frio, ofegante em busca de ar, encarando o teto. Seu império era só cinzas. Seus homens estavam mortos. Seu amigo mais confiável o traíra. Ele virou o rosto. Lara estava sentada contra o pilar de concreto, com os joelhos encolhidos, recarregando a arma calmamente. Ela parecia espancada, com hematomas e completamente composta. Ela o flagrou olhando. "Precisamos de um carro novo", ela declarou num tom neutro. Vicente começou a rir. Era um som cínico e quebrado que ecoou debaixo da ponte. Ele riu até as suas costelas doerem, até a exaustão finalmente superar o pânico. Ele não era mais o chefe dela. Era só um fantasma sentado ao lado de um monstro na escuridão, e pela primeira vez na vida sentia-se totalmente a salvo. Vicente exalou, recostando a cabeça no concreto. "Vamos arrumar um carro novo. Eles não roubaram um carro esporte. Roubaram uma Chevrolet Blazer 2002 de um estacionamento rotativo atrás de uma lanchonete. Cheirava a batatas fritas velhas e cachorro molhado, mas tinha tanque cheio de gasolina e tração nas 4 rodas. Lara fez uma ligação direta em menos de 52 segundos. Seus dedos com cicatrizes manipularam os fios expostos sob a coluna de direção com uma precisão cirúrgica. Eles dirigiram a oeste por 4 horas, colocando os destroços fumegantes do Império de Vicente no espelho retrovisor. O silêncio no carro era absoluto. Vicente via os marcadores da rodovia passando rápido. O choque de queda da adrenalina tinha batido a 1 hora, deixando-o tremendo dentro de seu terno arruinado e encrostado de lama. Sentia-se oco. Seus homens estavam mortos. Seu território se fora. Tudo o que seu pai havia construído. Tudo que Vicente sangrou para manter tinha sido apagado em uma única noite por um homem que ele nunca tinha sequer conhecido. "Precisamos de suprimentos", Lara disse. Foi a primeira vez que ela falou desde o viaduto. "Eu tenho 4.000 em notas de 100 molhadas no meu clipe de dinheiro", Vicente disse, a voz rouca. "E uma conta bancária bloqueada que vai acusar minha localização no segundo em que eu tentar acessar. Fique com o dinheiro. Precisamos de logística invisível." Ela puxou a Blazer para um centro comercial decadente nos arredores de uma cidade siderúrgica moribunda. A chuva havia recomeçado, uma garoa fria e miserável. Lara estacionou atrás de uma farmácia 24 horas. "Fica embaixo", ela ordenou. Ela deslizou para fora do carro, levantando a gola de seu casaco marinheiro. Vicente a observou caminhar em direção à áspera luz fluorescente da loja.
Encostou a cabeça no vidro frio da janela do passageiro. Fechou os olhos e imediatamente o rosto de Cássio piscou atrás das pálpebras, o olhar de puro terror. A traição. 20 minutos depois, Lara voltou. Ela jogou uma sacola de plástico no colo de Vicente. Tinha álcool isopropílico, gases de alta resistência, supercola, um celular pré-pago barato e 2 garrafas de água de marca genérica. Ela engatou a marcha e estacionou num motel anônimo 2 quarteirões à frente. O letreiro de neon zumbia com metade das letras queimadas. Era um lugar para pessoas que não queriam ser achadas. O quarto 148 cheirava a cigarro velho e mofo. Havia uma cama de casal simples com uma colcha floral desbotada. Lara entrou, trancou o ferrolho e imediatamente puxou as pesadas cortinas, trancafiando-os na penumbra. Não se sentou. Ela andou para dentro do banheiro minúsculo, ligou a dura luz do teto e tirou o casaco. Vicente sentou-se na beira da cama, sentindo o peso do silêncio. Ouviu o rangido da torneira, o jorro da água fria. Ele levantou e caminhou até o batente da porta do banheiro. Lara estava parada sobre a pia com uma camiseta regata cinza. O braço esquerdo dela estava coberto de sangue. A manga estava rasgada. Uma laceração feia e profunda ia do ombro até o bíceps. Ela não emitira nenhum som. Não tinha nem mesmo mancando. Ela destampou o álcool e despejou direto sobre a ferida aberta, a mandíbula travada com força. Os músculos do pescoço saltaram como cabos de aço, mas ela não suspirou. Ela apenas assistiu o sangue e a terra escorrerem para o ralo de porcelana. "Você está machucada", disse Vicente. Era uma afirmação estúpida e óbvia, mas ele não sabia de que outro modo atravessar aquele abismo entre eles. "Estilhaço do container no pátio", ela disse, equilibrada. Ela pegou o tubo de supercola. "Deixa eu fazer isso", Vicente falou, entrando no pequeno banheiro. Lara fez uma pausa. Ela observou pelo espelho. Seus olhos cor de avelã estavam defensivos, guardados, calculando o risco. Lentamente, abaixou a cola e deu um passo para trás. Vicente lavou as mãos, os nós dos dedos roxos e em carne viva. Ele pegou a compressa de álcool, a gás e a cola. Parou do lado dela, agudamente ciente das linhas frias e duras do corpo dela. Ela era feita de feixes de músculo e tecido cicatrizado. "Fica quieta", ele murmurou. Trabalhou em silêncio, juntando as bordas da laceração com os dedos e passando uma linha de cola ao longo da junção. Era um curativo improvisado de campo de batalha, mas que estancou o sangramento. Ele a enfaixou apertado com a gaze. "Obrigada", ela disse. Sua voz era plana, mas o limite cortante não estava lá. "Você salvou a minha vida 2 vezes esta noite, Lara. Pregar um curativo em você é o mínimo que eu posso fazer." Vicente se afastou, encostando-se no batente da porta. "Quem é o Xavier?" Lara girou o ombro machucado, testando os pontos improvisados. "Xavier não é um mafioso, é um liquidador corporativo para um sindicato militar privado. Quando um cartel estrangeiro ou um governo desonesto quer expandir para um território novo, eles não mandam capangas com tacos de beisebol. Eles contratam o Xavier, ele suborna os políticos, assassina os chefões locais e entrega para eles um terreno livre." Vicente sentiu uma onda fria de clareza invadi-lo. "E eu era o chefão local. Você e os Tavares, o sindicato quer o porto. É o polo de carga mais lucrativo do litoral." Xavier foi pago para remover os obstáculos. Lara saiu do banheiro e sentou no chão, de costas contra a parede, a arma repousando no joelho. Ela nunca sentava em camas. Camas eram armadilhas. "Então eu sou um fantasma", Vicente disse, caminhando para o quarto e caindo pesadamente no colchão. "Meu dinheiro não vale nada. Meus contatos estão todos mortos ou na folha de pagamento do Xavier. Acabou." Lara olhou para ele. "Acabou é um termo subjetivo. Não tenho mais nada. Você me tem", ela disse de forma simples. Vicente ficou olhando para ela na meia-luz. Ela não estava oferecendo consolo. Estava testando o fato de ser um ativo tático. "Por quê?" Vicente perguntou. "Seu contrato é nulo e inválido. Você não me deve nada. Você poderia passar por aquela porta e desaparecer. Por que ficar?" Lara olhou para baixo, para suas mãos cheias de cicatrizes. Por um longo momento, o único som foi o zumbido da placa de neon lá fora. "Antes de eu ir para o seu escritório", Lara começou, a voz sendo mal um arranhado, "eu trabalhava para um homem muito parecido com o Xavier.
Eu limpava, eu removia obstáculos. Eu não fazia perguntas. Ela fez uma pausa, engolindo em seco, a garganta descendo com dificuldade. Aí um dia eu fiz uma pergunta, e eles mataram todos que eu já conheci. Eles incendiaram minha vida até o chão para me ensinar uma lição. Ela ergueu o rosto para olhar para Vicente, o tom avelã lamacento de seus olhos, endurecendo num aspecto cortante e apavorante. Xavier faz parte dessa máquina, e a máquina odeia atrito. Amanhã nós paramos de fugir, nós seremos o atrito. Eles não planejaram um assassinato, planejaram uma auditoria. O Xavier não opera num armazém ou num clube social, Lara explicava na manhã seguinte. Ela estava traçando linhas num mapa municipal roubado, aberto sobre o carpete barato do motel. Ele opera de um data center, uma empresa de fachada para transações de alta frequência, roteando registros criptografados. Ele usa uma instalação nas docas da Zona Sul. Parece uma fazenda de servidores, mas funciona como uma fortaleza. Se ele tem um exército particular, a gente não pode simplesmente bater na porta da frente. Vicente falou, estudando o mapa. Não vamos pela porta. Vamos entrar pelos dutos de ventilação, Lara informou. Mas primeiro precisamos de equipamento militar. Sua 9mm e minha Glock não vão furar os coletes nível 4 deles. Precisamos de força cinética. Vicente conhecia um cara. Todo mundo na posição dele conhecia um cara, mas esse não era nenhum capanga leal à facção. Ele era um traficante de armas independente que operava de dentro de uma balsa enferrujada ancorada no rio. Um velho e paranoico russo chamado Dmitri, que só lidava com dinheiro vivo e não se importava com política de facções. Eles dirigiram a Blazer até a orla do rio, sob a cobertura de um céu grosso e cinzento. A transação foi ágil, fria e extremamente cara. Vicente entregou toda e qualquer nota de 100 molhada em seu clipe de dinheiro. Em troca, Dmitri empurrou 2 sacolas pesadas de lona pela mesa de metal. Lá dentro havia 2 submetralhadoras P90 com munição perfurante, uma dúzia de granadas de fragmentação, cargas explosivas de invasão e 2 suportes de placa de Kevlar leves. Vocês vão fazer guerra, Vicente? Dmitri indagou, o dente de ouro piscando na penumbra da balsa. Não, disse Vicente, virando-se para olhar para Lara, que já inspecionava o mecanismo de recarga da P90 com uma familiaridade espantosa. Nós vamos dedetizar o lugar. À meia-noite, a chuva tinha voltado com tudo em um dilúvio torrencial que transformou as docas da Zona Sul em um labirinto alagado e gigantesco de contêineres navais e concreto. O data center ficava num cais de concreto, um bloco brutalista de pedras cinzentas e sem janelas isolado, por uma cerca eletrificada de 5 metros e patrulhada por homens, empunhando fuzis de assalto e caminhando com cães pastor belga malinóis. Vicente e Lara estavam deitados no teto de um armazém vizinho, a chuva empapando as roupas deles. Vicente olhou pela lente dos binóculos térmicos. 4 guardas nas extremidades fazendo rondas cruzadas, Vicente sussurrou. As câmeras são térmicas. Vão nos enxergar assim que encostarmos na cerca. Não vão, disse Lara. Ela estava conectando um pequeno tablet resistente à água a um bloqueador de rádio localizado que ela havia montado com eletrônicos saqueados do motel e peças sobressalentes do Dmitri. Xavier usa uma rede de segurança centralizada. É eficiente, mas possui um único ponto de falha. Os nós locais de comunicação disparam um PIN para o servidor principal a cada 78 segundos. Se o ping for atrasado por um transbordamento de pacotes, o sistema reinicia os sensores ópticos para limpar a memória cache. Isso vai nos dar um ponto cego de 10 segundos. Vicente a encarou. Você sabe hackear uma rede de segurança de nível militar? Eu sei como quebrar coisas. Ela o corrigiu. Pronto? Vicente apertou os grampos do colete tático e puxou a alavanca de manobra de sua P90. Ele não sentia medo. O medo tinha derretido lá no pátio de apreensão. Agora havia apenas uma raiva fria e metódica. Faz. Lara tocou a tela, reiniciando 10 segundos. Vai. Eles pularam do teto do armazém, caindo no concreto úmido logo abaixo, aterrissando mudos. Eles correram rasgando o terreno aberto. A chuva torrencial abafava o baque de suas botas. 3 segundos. 4 segundos. Chegaram na grade.
Lara colou uma pequena faixa de C4 direta na base de concreto, onde a grade ficava chumbada. 6 segundos. 7 segundos. Clique, as câmeras piscaram as luzinhas vermelhas de volta à vida. Eles já estavam achatados, prensados contra a lama diretamente no ponto cego, debaixo da câmera. Um guarda-patrulheiro dobrou a esquina, o cachorro esticando a correia. O cachorro parou, erguendo as orelhas. Sentiu o cheiro deles. Abriu a bocarra para latir. Lara moveu-se mais ligeiro que o cachorro pudesse reagir. Deslizando, sacou sua pistola silenciada e apertou 2 vezes. Fip, fip. O cachorro caiu mole. O guarda abriu a boca para berrar, a mão correndo até o rádio no peito. Vicente levantou-se suavemente, mirando a P90. Disparou uma rajada curta extremamente controlada. A munição perfurante esburacou lindamente a placa de cerâmica no corpo do guarda. O homem tombou sem fazer ruído. Vicente ficou olhando para baixo na direção do homem e depois olhou para a arma nas mãos. Em toda a sua vida, ele ordenou centenas de assassinatos. E jamais havia presenciado pessoalmente o recuo que encerrava uma vida assim. Parecia pesado. Parecia necessário. Invasão. Lara cochichou. Ela acionou a mini-carga nos pés da grade. Não espalhou uma explosão. Apenas estraçalhou o concreto para soltar a chumbação das âncoras. Puxou a malha pesada de aço para trás, deixando exatamente um vão suficiente para entrarem escorregando. Avancaram engolidos nas sombras do data center. O salão principal dos servidores está no 3º subsolo, contou Lara, repassando o esquema eletrônico puxado pelo tablet do homem morto. Javier estará lá. Aquele andar conta com um cabo fixo diretamente para as contas em paraísos fiscais no exterior. Mandará inicializar uma transação total de ativos para poder zerar as unidades dos discos lógicos. E aí vai dar as costas andando. Mas não. Vicente travou o queixo. Não, concordou. Pegou uma carga explosiva na mala tática e posicionou diretamente no miolo da maciça porta blindada que tapava o vão livre até a escada secundária. Não vai. O espaço da escadaria foi rasgado na iluminação escarlate do socorro. A força da explosão acordara os detetores. Uma ensurdecedora buzina intermitente rasgou os corredores junto da repetição por falante, anunciando invasão armada em progresso. Lara não estava apenas correndo. Ela simplesmente fluía descendo os degraus. Cano firme, focando todos os vértices. Vicente ia atrás dando retaguarda em 3 espaços pontuais de distância. Desciam na completa emudecida linguagem do dedo apontando. Batiam as mãos sobre a armadura um do outro e iam. Chegaram ao 2 degraus patamar. Um estouro. A porta se estilhaçou e inundaram as escadas, carregando rifles pesados já altos. Lara desabou sobre o joelho direito num corte lateral, estreitando drasticamente o contorno. Encostou o dedo. A P90 cuspiu seu chocalho e uma chuva prateada de cascas caindo foi ao ar. A artilharia quebra-armadura moeu os 3 na própria batente em questão de um estalo. Foram repelidos no chão lá fora no patamar de novo. Vicente transpassou o lugar dela de cima, disparando pelo pavilhão segurando os reforços nas esquinas, enquanto Lara subia do piso escorregadio sangrado. Limpo! Berrou Vicente no mar da sirene estressante. Ela prosseguiu. Desceram o penúltimo poço, cruzaram até o 3º subsolo inteiro. A ventilação resfriada neste trecho despencava drasticamente em contraste às chamas de horas atrás, sugando todo o calor visando não fritar a fileira absurda de processadores. O exaustor troava ininterruptamente a ponto de até aniquilar o chiado da emergência em volta. Estavam enfim adiante da entrada frontal dupla cimentada dentro do blindex. Pela transparência, presenciaram a gruta profunda enfiada numa névoa azul, montada de pilhas gigantes reluzentes com luzes do painel cibernético. Atrás da tribuna vítrea, de pé apavorado sobre as teclas, estava o homem de traje luxuoso. Cercando-o formava uma blindagem composta de 4 muralhas com trajes completos de força bruta. Xavier assoprou Vicente, reconhecendo-o por fotos da gaveta. Ele abriu o gatilho da remessa da grana toda. Lara apontou. Temos 115 segundos contados até as chaves da conta apagarem. A qual nível faremos a aproximação? Lara girou a fisionomia e destravou sem resposta.
Puxou a granada do casaco. Apertou a presilha destravando tudo com o toque limpo na alavanca. Alto, determinou. Ela arrebentou o blindex num solavanco duplo nas portas de vidro e meteu o explosivo num salto de arco aéreo lá no meio dos defensores armados. Granada! Arregalou os olhos num desespero extremo um vigia ao chão. A detonação arrancou faíscas que ricochetearam num trovão cego, partindo a torre inteira e retalhou as blindagens, desmanchando vidros junto do suor da proteção sobre os quadros, desovando uma cascata de meteoros que incendiava o sistema. Antes que as névoas desabassem, Lara engrenara para o meio de todos como espírito, deslizando pelo vão dos bastidores. Um guarda dilacerado cambaleou empinando a escopeta na reta. Ela mergulhou nas pernas, batendo a queima-roupa todo o corpo bélico esmurrando-o. Com uma sacada bruta, espancou o pomo do maquinário de assalto no pescoço rasgado. Desabado lá, a mesma varou a pequena pistola, dando em um respiro 2 furos diretos contra o miolo da couraça batida no chão. Vicente se adiantou à direita, cobrindo. Um capanga recuado no servidor despejou bala às cegas, arranhando no poste ao nariz de Vicente. Vicente ajeitou a posição num alinhamento imponente, disparando com frieza os 3 buracos secos, mandando o homem em nocaute de peito ao teto. Salão pulsando luz neon azul fragmentada, curto-circuito no limite das baterias, tiroteio espalhado ao máximo. Lara varou pelo estrado central do mezanino. Os 2 capangas derradeiros montaram muro, defendendo Xavier pondo fogo contra escadas. Lara entrou no piso em um slide macio no granito escorregadio, resbalado num golpe deslizante sobre as pedras polidas num giro que atirou direto no joelho de frente. Gritou partindo as amarras. Enquanto se elevava, emendou soltando sem fôlego a submetralhadora seca de pente ao chão para descer afiadíssima com canivete de baioneta canhota. Sem hesitar, barrou o choque final da defesa, usando o quadro duro de chumbo do cano da arma na mão principal contra a faca, subindo direto pelas brechas e o afundou completo até as polias para sumir dentro dos sovacos. Retirou, empurrando a morte para a banda e silenciando a trincheira inteira na última. Quieto o cenário exceto o exaustor morrendo. Xavier, encostado ao abismo quebrado, tremelicava nas pedras de resíduo, manchas no paletó rico em desgraça perante o vulto negro minúsculo do casaco da mulher adiante. Vicente empilhou pela escada calmo pisando o fuzil, estancado até repousar do ombro dela. Espera, espera. Arquejava empurrando 2 mãos pro teto da caveira chorando. Tudo o que lhe enfiaram de pagamento na sua folha, eu redobro. Mato todos os repasses, transferindo para uma rota cega invisível os meus 65 milhões. Em contas. Deixem eu empurrar o teclado. Deixa. Lara empurrou o chumbo reto, estraçalhando e derretendo numa cacetada só as palmas estendidas. Ele ajoelhou estribado, beirando, agarrando a mão dilacerada de sangue nos calos da cintura. Tu não tá compreendendo as merdas, balbuciava. É maquinário sem fim, caçar vocês pro inferno, tu não vence a grande engrenagem. A observação foi rasa no campo castanho dos olhos da mulher, desprovidos de êxtase ou fúria, puramente fria e programada da liquidação fatal completada sem perdão. Eu não quero parar as engrenagens da máquina. Soou sua resposta como fantasma. Eu só vim quebrar os dentes dela. Levantou reto, atirando e estourando com um furo fixado frontal da testa do infeliz e jogando os dentes de frente para o monitor aceso do painel que estacou e avermelhou com mensagem gritada erro, trancando o roteio exterior. Vicente piscou por cima do infeliz abatido de nariz quebrado na quina e se recostou para o peso infernal arrancar de suas garras, trocando e esvaindo de um corpo num respiro absoluto por um vício medroso, porém purificador infinito de livrar de todas as regras do planeta criminoso em vida própria limpa. Olhou de soslaio o anjo maldito botando recarga de aço na arma intocada por traços faciais na testa amena. Então, ecoou nas sombras largas. Para que ladeira vamos? O estalo acoplou com final. Observou fundo nos quadros da arena despedaçada, prestando os olhos diretamente para o patrão velho ex-soberano. Precisamos de um carro novo, exclamou de leve. Vicente desenhou com orgulho do sorrido esgotado da pura crueldade natural percorrida em alívio.
Eu dirijo agora. Desceram a escada entre fileiras de ossos e ruínas sem rumo fixo partindo para os restos. Dois fantasmas virados e incorporados à estática abafada nas nuvens, sem limite e regras nulas a mundo. Império zerado e terra limpa a zero ovos totais que não faziam falta. Tinham arrumado enfim um terror 10.000 graus avassalador, que ambos abraçavam lado a lado sem preço, e tinham apenas a companhia inabalável de sua própria desgraça. Se esta descida brutal ao submundo manteve você na ponta da cadeira, deixe seu curtir para avisar ao algoritmo que você gosta de histórias intensas. Compartilhe este vídeo com alguém que adora um enredo onde os mais quietos são os mais mortais. E se você quiser mais narrativas repletas de ação que não pegam leve e fogem dos clichês, certifique-se de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. Deixe um comentário abaixo. Quem você contrataria como sua sombra? Fiquem espertos e nos vemos na próxima.